Mais uma vez, agradecer a equipe da Team One por essa oportunidade de estar fazendo essa webinar para vocês, né, com vocês. Agradecer mais uma vez o meu amigo Serrinha pela parceria de sempre aí. E obrigado por tudo, gente. Eu queria falar um pouquinho mais, né? A semana passada eu estendi um pouco o meu webinar, né? Falei um pouco de fotografia, a parte inicial da fotografia, falei um pouco de equipamentos fotográficos, falei um pouquinho dos tipos de lente, dos tipos de luzes que a gente pode usar no dia a dia da fotografia odontológica, né? E tivemos uma boa interação aquele dia, tivemos uma participação bacana, né? E hoje eu queria dar continuidade com esta webinar, né, para ver em relação a dúvidas, principalmente dúvidas que surgiram também durante a primeira webinar, né, que a gente fez, e algumas dúvidas referentes a quais tipos de equipamento, quais tipos de equipamentos que a gente tem hoje, né, que podem ser usados, né, e também a fotografia com o celular. Então, como eu comentei um pouquinho naquele dia também, eu falei da questão de distorção de lente, né? A própria lente do celular, ela apresenta na hora que você faz uma fotografia odontológica. Desculpa, na hora que você faz uma fotografia. Pode não parecer evidente quando você faz uma fotografia ampla, fotografia de ambiente, fotografia mais externa, mas quando você foca numa face, quando você foca numa boca, você consegue ver mais precisamente essa distorção de lente. Então, a minha sugestão de webinar, principalmente para hoje, né, para a gente poder conversar sobre isso, é a gente conseguir tirar algumas dúvidas nesse sentido com vocês. Se teve alguém que participou aquele dia, se teve alguém que está vindo agora pela primeira vez e tem dúvidas em relação a isso, principalmente a dúvidas com o equipamento fotográfico, dúvidas com o celular, e eu tentar sanar aí um pouquinho dessas dúvidas para vocês também em relação a isso, né? Porque eu até pedi para que o Serrinha participasse comigo dessa webinar, e ele, por ser de uma das referências, pelo menos para mim, em relação a planejamento hoje no Brasil, planejamento digital no Brasil, muito por eu ter trabalhado com ele durante 5 anos e ter acompanhado a evolução dele durante esses 5 anos e acompanhado também a evolução nesses anos após que eu trabalhei com ele, e ver o quanto ele evoluiu nesse sentido, principalmente em relação à documentação e o planejamento em cima dessa documentação. Então, eu pedi para que ele participasse comigo dessa webinar, justamente para a gente também discutir um pouquinho sobre isso, e ele, com a visão dele, experiência dele nesse quesito, e conversando com a gente também. Vocês, eu queria muito que vocês também participassem, né, vocês que estão aí com a gente na sala agora, participassem em relação a isso. E realmente perguntassem, né, sobre as dúvidas, ou podem até escrever no chat, e aí eu vou tirando essas dúvidas de vocês em relação a isso. Principalmente se ficou alguma dúvida da webinar da semana passada, e para a gente também tentar tirar alguma outra que tenha surgido, ou tem no dia a dia de vocês aí, que eu possa tentar ajudar de alguma forma, visto que tudo isso que eu estou falando, isso vai ser demonstrado, isso vai ser mostrado durante o nosso curso, né? Eu vou ter a honra de ministrar um curso para eles lá dentro da Team One, então isso também vai ser mostrado, mas para a gente já ir startando tudo isso e a gente conseguir trabalhar melhor essa questão. Então, quem tiver aí dúvidas, por favor, gente, vamos interagir, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de fotografia odontológica, tanto para câmera fotográfica quanto para celular, né? Eu deixei essa imagem aqui justamente por conta disso, é até uma imagem meia icônica, né? Porque são exatamente os tipos de equipamentos que a gente tem hoje, a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? Tanto são essas 3 câmeras aqui na imagem da esquerda da tela, né? Onde a gente consegue
ver aí os três tipos de equipamentos que a gente pode usar para odontologia e como eles podem ser usados e o tipo de luz que a gente pode usar para eles. E, do outro lado, a outra imagem, né, a imagem de celulares, que são o que está sendo bastante usado hoje também, né, em relação a isso. Então, Serrinha, a gente pode até começar a bater um papo aí para ver se a galera também se anima um pouquinho aí para a gente poder ir tirando e sanando um pouco dessas dúvidas aí para a galera. Boa noite a todos, pessoal. Ô, Jô, em relação à parte, né, de planejamento que você comentou, eu acho assim, para eu fazer hoje um planejamento bem feito, bem executado, com detalhe, eu preciso de uma boa fotografia. Então, assim, a fotografia, ela é o marco zero do planejamento, né? Se eu não tenho uma foto de boa qualidade, e qualidade eu me refiro não só ao tipo do equipamento, à qualidade da imagem, né, da foto, mas a posicionamento do operador em relação ao paciente, posicionamento da cabeça do paciente no momento da fotografia. Então, cara, tudo isso eu posso estar falando assim de detalhes, mas isso faz muita diferença pro planejamento, principalmente também a questão de posicionamento do operador em relação ao paciente e em relação também à inclinação da cabeça do paciente no momento da fotografia, né? Porque, por exemplo, se o paciente ele inclina a cabeça, né, ou seja, faz isso ou isso, esse erro ele é passível de ser acertado no computador. Eu consigo acertar, calibrar essa fotografia. Agora, se o paciente, por exemplo, ele gira a cabeça ou ele ergue a cabeça para cima ou para baixo, né, ele inclina, aí eu perco a fotografia. Então, putz, ter que chamar o paciente para voltar no consultório para repetir a foto já começa ruim, né? Já começa com uma experiência para o paciente desagradável e muitas vezes o dentista não entende que a gente precisa de uma boa foto para executar um bom planejamento e aí acaba também gerando esse conflito, é ruim para todo mundo. Então, assim, atenção total, foco total, acho que a gente tem que abrir mão realmente de bons equipamentos e principalmente de ter noção da técnica de fotografia, né? Posicionamento do operador, posicionamento do paciente, distância, posicionamento de cabeça. Então, tudo isso, né, se tratando dessa referência em relação ao planejamento, é importante. Na verdade, assim, é fundamental para que o planejamento ele saia como previsto. Né? Por exemplo, vamos supor que o paciente ele incline a cabeça, né? A gente pode ter uma falsa sensação de curva de sorriso, às vezes pela fotografia, normalmente se o operador, por exemplo, ele estiver mais baixo que o paciente no momento da fotografia, cabeça mais baixa, às vezes eu tenho uma impressão que a curva de sorriso pode estar invertida, mas na verdade não está, porque na verdade o que está errado é o posicionamento, né, dos dois. Então é complicado. Eu planejo o que eu vejo na imagem. Então, se a imagem ela não está satisfatória, eu erro no planejamento e, consequentemente, depois as consultas clínicas elas já vão começar todas erradas, né? Então, a fotografia é o marco zero para o planejamento. Exatamente, Serrinha falou bem, né? Falou bem, principalmente essa questão de posicionamento, principalmente de cabeça, né? Hoje a gente vê até algumas formas da gente poder amenizar isso, né? Um exemplo bacana que eu gosto de falar também, que eu até citei na última web, né? Foi no ateliê oral onde a gente trabalhou, né, Serrinha, lá no estúdio. Nós tínhamos dois espelhos. O paciente ficava sentado num mocho, às vezes, ou num banquinho que ele girava para um lado e para o outro, só que dos dois lados dele tinham espelhos. Então, normalmente, quando ele fazia uma foto de perfil, a gente pedia para ele olhar exatamente nos olhos dele no espelho. Se ele se olhasse nos olhos, ele evitava É, essa falta de um erro ali de posicionamento que às vezes daria alguma discrepância na hora do planejamento, principalmente para o Serra, que estava recebendo essa imagem e fazia os planejamentos dos pacientes lá, né? Então, a gente tinha essa interface dentro do estúdio, onde a gente conseguia amenizar essa questão.
visto que esse tipo de inclinação, né, que eu falei, se a gente está falando de uma foto de perfil e ele está com a cabeça para cima e para baixo, isso aqui no computador é passível de correção, tá? Por a gente estar trabalhando com uma foto em 2D, uma foto que sai em 2D para a gente, então a gente não tem como girar ela, a gente só muda a posição. Então, isso aqui, numa foto de perfil, isso aqui a gente consegue ajustar no computador ou qualquer outro artifício que a gente esteja usando para fazer planejamento. Pode ser um computador, pode ser um tablet, pode ser um celular, onde for, onde você costuma fazer os seus planejamentos. Então, é, é, isso é muito bacana para a gente conseguir também organizar nesse sentido. Então, a questão que o Serra falou da posição de cabeça também, a gente tem uma outra situação que acontece, quando que eu citei também na web da semana passada, que foram as fotos, quando as fotos eram feitas com o celular, que a gente tem a questão do efeito barril. Se a gente faz uma foto com o celular, ou uma foto com equipamento fotográfico, a foto de celular, normalmente ela faz o nosso arco, ele dá uma é, é, fica meio arredondado mesmo. Então, ele, num sorriso, parece que o paciente está com o corredor fechado. É isso, num planejamento, por exemplo, sendo passado para o Serra, ele vai entender que ele precisa numa abertura de arco ali para preencher de novo aquele sorriso, ou ele vai precisar de uma quantidade maior ali de facetas, ou o que for, para poder preencher aquele corredor ali que acabou ficando escuro, né, por conta dessa distorção de lente que a gente teve por conta do celular. Assim, são algumas coisas que a gente consegue trabalhar, né, e consegue entender, dependendo do equipamento que a gente usa, como a gente pode fazer isso. Posicionamento de cabeça, como você já falou, isso é muito importante, porque faz total diferença, tanto cabeça, quanto terço da face, quanto foto intraoral, tudo isso é posicionamento, tudo isso é o modo como você vai fazer, o modo como você faz a fotografia. Hoje eu faço as minhas fotografias, principalmente fotografias intraorais, terço de face, 100% com a 12 horas do paciente. Então, eu deito todo o paciente, venho por trás da cabeça dele, faço todas as minhas fotos, com afastador, as fotos dele sorrindo, eu faço assim. Então, eu aproveito naquele momento ali já para fazer todas essas fotos que eu preciso. As fotos de face, aí eu posiciono o paciente sentado num banco ali giratório, ou no próprio mocho mesmo, com as minhas luzes, dependendo da luz que eu estiver usando, ou um flash twin, como nessa imagem aqui da esquerda, ou um flash circular dessa câmera do meio, ou a câmera da direita, que é uma câmera que está configurada para a gente poder usar com flashes de estúdio. Então, a Exatamente. gente consegue trabalhar tudo isso e entregar para quem está fazendo esse planejamento para a melhor situação de imagem ali para que ele consiga planejar e não tenha nenhum problema futuro aí em relação a isso, certo? Então, é, eu costumo mostrar isso durante o curso, por isso que eu falo, vou enfatizar um pouquinho agora também sobre o curso, como que a gente vai trabalhar isso durante o curso, né? Então, o curso normalmente ele tem a seguinte sequência, né? A gente começa com a parte teórica, onde eu venho com toda a questão ali de configuração de equipamento, posicionamento de cabeça, quais tipos de luzes que são usadas, tudo certinho, como você vai trabalhar isso. Faço a demonstração de tudo isso para vocês. Isso normalmente no período já da manhã a gente consegue trabalhar tudo isso, comecinho da tarde no máximo, e aí o restante do dia inteiro ali é só prática em cima disso, tanto as imagens, imagens de face, imagens de terço de face, imagens intraoral com todos os acessórios, todos os dispositivos disponíveis para fotografia odontológica que a gente tem hoje disponível para nós, né? Então a gente consegue trabalhar toda essa questão, né? Serrinha, tem mais alguma coisa que você costuma ver aí, ou costuma observar aí na hora que você recebe as imagens do planejamento aí, que você queria acrescentar para a gente? Ah, eu acho que uma outra coisa, assim, Jô, que
é interessante a gente se atentar. Por exemplo, a gente vai fazer uma fotografia de rosto, né? É importante, eu gosto sempre, por exemplo, paciente que tem cabelo grande, por exemplo, cara, pedir sempre para amarrar ou jogar para trás da orelha, porque isso é importante, por exemplo, quando a gente está fazendo uma foto, e é uma referência que eu utilizo muito quando eu vou fazer uma foto ou vou analisar uma foto, para ver se o paciente não girou a cabeça, eu tento ver se mais ou menos a orelha ela aparece de forma igual. É claro que a gente tem a simetria, né, de um lado para o outro da face normalmente, mas é uma referência que eu utilizo bastante para ver se o paciente não está girando a cabeça. Então, às vezes o paciente tem o cabelo grande, encobre a orelha, e aí no momento da fotografia lá, clinicamente no consultório, a gente não tenha o tempo de analisar certo a imagem. Então a gente bate a foto, quando joga no computador, aí a gente vê que, putz, o paciente girou a cabeça e já era. Talvez se a gente só tivesse jogado o cabelo do paciente para trás, a gente já teria uma noção melhor disso. E aí esse erro, possivelmente, ele poderia ser evitado, né, no momento da foto. Acho que essa é uma dica importante também, né, Jô? Não, com certeza, com Ou certeza. prender o cabelo, né? A gente até deixava umas presilhas lá, uns laços, né, para os pacientes prenderem o cabelo no momento da fotografia. Acho que é importante também isso. Muito, eu recebo muita Eu, foto, cara, com cabelo tudo na frente, assim, não consigo ter essa percepção, sabe? Você não consegue usar essa referência, né, Senha, para fazer o planejamento, né? Aham. Então, eu lembro de algumas clínicas que eu tive a oportunidade de fazer mentoria, de fazer treinamentos dentro, e eu até falava para eles montarem, né, o próprio kit mesmo, kit para fotografia. Então, tinha algumas clínicas que compravam aqueles elásticozinhos, né, É. e já deixava tudo certinho ali, um para cada paciente, já deixava tudo separadinho, porque vende aqueles com bastante peças ali, já deixava ali certinho, já próprio para os pacientes poderem usar justamente por isso. Porque Uhum. isso que o Serrinha falou é bem importante, tanto para foto de frente, onde você amarra o cabelo e consegue enxergar toda a face, para foto de perfil também, para você poder enxergar tudo e não ter o cabelo na frente, né? E ali onde você acaba escondendo muitas informações importantes, que na hora do seu planejamento ali fica bem complicado de você planejar, de você enxergar, de você poder é, fazer, né, os seus estudos, né? Eu costumo mostrar também durante o curso dois tipos de ferramentas que nós utilizamos para fazer planejamento hoje, que é as que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, acho que o Serrinha também já teve a oportunidade de trabalhar, que é o app do DSD e o Smile Cloud. O Serrinha acho que está usando bastante agora o Smile Cloud, né, Serrinha? Aham, eu uso direto, Jô. Acho ótimo, cara. Muito bom. Todos eles utilizam a fotografia como ferramenta para você poder planejar, para você poder fazer todos esses casos, né? Então, para você poder planejar os seus casos e poder mostrar. E o bom é que ele, no final do planejamento, no final do seu, pode-se falar planejamento mesmo, ele te dá um antes e depois ali comparativo bem bacana para que você consiga mostrar para o seu paciente ali, até em 2D mesmo, e isso é bem legal, né? O Smile Cloud, para mim, hoje é um dos mais completos que tem para isso. Ele também utiliza a fotografia odontológica, duas fotografias, para poder fazer esse É uma só, planejamento. Jô. Hoje é Uma uma só, senha. uma. Eles Ah, reduziram. entendi. Uma Reduziram, né? fotografia de rosto, aham, com sorriso. Sorriso entreaberto, né? É, exatamente. Então, eu lembro disso. Eu lembrava que eles estavam com essa. Até a última versão que eu usei agora. Eu não, talvez eu não tenha visto essa atualização deles ainda, Serrinha. Mas a última versão que eu trabalhei era com duas imagens. Era essa de sorriso entreaberto e uma mais ampliada, que era onde era feito a parte do planejamento todo em si. É, Mas legal, agora está sendo uma, porque aí minimiza também, fica mais facilita. fácil para quem, É. facilita bastante para quem quer poder utilizar essa ferramenta, né? Uhum. Isso é bem legal. E Então, diga aí, Serrinha.
Não, assim, eu acho que em relação à parte. Cara, eu tenho muita dificuldade em fazer foto oclusal, acho bem difícil, Josias. Não sei se você tem alguma dica, assim. E é uma foto que faz parte, né, do protocolo de documentação ortodôntica, né? Então, cara, Faz, uma foto, eu faz. acho talvez eu não sei, se fosse para eleger assim, qual que é a foto mais difícil que você tem mais dificuldade em fazer, eu acho que são as fotos oclusais, cara. As fotos oclusais eu acho complicado. Eu falo isso, principalmente nos treinamentos. Tanto é que eu falo para todo mundo, na hora que está montando o protocolo, está criando o seu protocolo, né? Uhum. Porque como eu falei lá na primeira web, né, não tem um protocolo, não existe um protocolo, eu ia falar de protocolo, mas eu startei um pouquinho, assim, não existe um protocolo pronto, existe o seu protocolo, você criar o seu protocolo. Então, assim, quando você cria o seu protocolo, eu sempre costumo dizer que para deixar as fotos oclusais para serem as últimas do protocolo, as últimas para serem feitas, É, né? porque elas aqui demandam mais tempo, você precisa de mais atenção, às vezes você sozinho não consegue fazer, É. às vezes você precisa ter um auxiliar ali te ajudando nisso, porque ela não é fácil de se fazer. Alguns truques que eu costumo utilizar, né, que eu costumo fazer, sempre que Uhum. eu coloco o espelho, eu sempre utilizo um afastador adaptado, aquele que eu mostrei na última web, né? Não sei se você viu, Serrinha, sabe qual que é? Aquele em formato em C, eu tiro Aham. uma parte dele dos dois lados e fico só com uma ponta, onde eu Entendi. consigo afastar só uma parte do lábio, tanto em Ah, cima quanto embaixo. Então eu entendi. consigo com esse afastador, cara, afastar, o espelho ele entra melhor, não entra machucando, não entra incomodando, e eu Uhum. consigo trabalhar melhor essa inclinação. E uma dica que eu gosto muito de usar é assim, porque por mais que não, o paciente sempre tem a dificuldade de abrir um pouco mais a boca. Na hora que você está ali, se você não tiver com tudo preparado para fazer a foto, você acaba realmente perdendo a foto. Porque você tem que checar, vamos pensar, qual tipo de equipamento que você vai estar utilizando para fazer essa foto. Um exemplo, você está usando flash twin, flash circular, já vê se ele está bonitinho, se as pilhas estão bacanas, se está funcionando tudo certinho, se ela já funcionou tudo certinho, justamente para que num erro ali, na rapidez, você já consegue repetir ela e fazer. Então, um truque que eu costumo utilizar é quando eu coloco o espelho, eu faço da seguinte forma, eu coloco o espelho, se eu for fazer superior, então eu ponho o espelho dentro da boca, vou até lá atrás e inclino ele para baixo, porque eu vou fazer foto do espelho, certo? Aham. Então é assim que se faz a foto oclusal. O que que eu faço? Eu faço o paciente, abre a boca. Na hora que eu vou fazer a foto, eu falo, você consegue abrir um pouquinho mais? Ele sempre vai abrir um pouquinho mais. E nesse abrir um pouquinho mais, Serrinha, eu consigo ver mais um pouco mais do campo, eu consigo ver mais campo do que eu preciso utilizar, e é nessa hora que eu faço a foto. Então, assim, Aham. eu vou conversando com ele, explicando como é que a gente vai fazer, quando eu coloco o espelho, abre a boca para mim, aí eu já inclino, já dou aquela pequena forçadinha para baixo, e na hora que eu vou fazer, você consegue abrir um pouquinho mais, eu já estou com a câmera posicionada, já tudo certinho, foco, luz, tudo, aí quando ele abre um pouquinho, o flash, o espelho sempre desce um pouquinho mais. Uhum. No que ele desce um pouco mais, os dentes aparecem mais para mim nessa foto. Então, putz, cara, eu consigo chegar quase. Em alguns casos eu consigo pegar terceiro molar, em alguns casos eu pego metade de terceiro molar ali, segundo molar, mas claro que o paciente tem que ajudar também, porque se um paciente que não tem uma certa elasticidade nos lábios, difícil de fazer também. Então, assim, É. por isso que a gente tem que ter sempre um kit de espelhos, tanto pequeno quanto grande, porque aí é o tipo de foto que não dá para não ter no planejamento e não dá para fazer. Então, se você tem um kit de espelhos ali que consiga te sustentar ali na hora que você precisa, então é bom sempre pensar nisso, principalmente afastadores também, Uhum. essas questões, né? Essas que a gente consegue trabalhar todos esses tamanhos e ajudar, né? Tem um afastador que ele é no formato, ele é formato C, mas ele tem um cabo assim, né? Então ele é assim, vamos dizer. Mas ele não é um C como o C que eu uso para abrir assim, certo? Ele é um C que a gente usa só para afastar os lábios, tanto em cima quanto embaixo. Esse é um afastador exclusivo para
fotos oclusais, usados 100% para fotos oclusais. Eu particularmente, eu nem comentei dele quando eu falei de acessórios que eu costumo usar, porque assim, eu tenho muita dificuldade para fazer com ele. Ele tem um formato meio que em chanfro. Então, conforme entra no lábio e a gente vai afastar, ele acaba saindo para fora da boca do paciente. Uhum. E como já é um protocolo demorado que eu digo assim, acaba sendo um protocolo demorado porque ninguém gosta de fazer foto, por mais que não, o paciente acaba não gostando de fazer foto. Tem pacientes que gostam porque eles se sentem importante de ver a importância que você está dando para o caso dele. Isso eu já percebi muito, principalmente lá na ateliê, a gente percebia bastante isso. Eu percebi bastante isso quando eu estava muito próximo das meninas que faziam a primeira consulta. A gente percebia bastante o quão os pacientes se sentiam importantes em estar sendo documentado e vendo tanto de atenção que eles estavam dando para o caso dele, mas tinha muitos pacientes, pela correria do dia a dia, por já estar querendo ir embora, tal, acabava tipo, não, eu preciso ir embora, faz rapidinho aí, e aí acabava não saindo como a gente esperava, né? Então, tinha certos acessórios, principalmente esse daí, que eu nem indicava e a gente nem tinha lá e eu nem uso até hoje. Mas eu vejo muita gente fazendo fotos legais com este acessório também, mas aí é questão de adaptação, questão de que já conseguiu. Eu recebi uma dica bacana, eu conheci uma fotógrafa, né, há um tempo atrás, e ela me mostrou um jeito de fazer fotos oclusais também que eu achei bastante interessante. Ela, em vez de apoiar, normalmente como eu faço, né, eu jogo lá para o último dente, por exemplo, superior, eu jogo lá no último dente que ele tem, ou segundo ou terceiro molar, encosto o espelho lá atrás e inclino. A dica que ela me deu, ela falou, tenta fazer da seguinte forma, em vez de você colocar lá nos dentes lá atrás, você apoia na arcada de baixo. Então, você apoia na de baixo e gira. Eu ainda não consegui fazer, mas ela me disse que o campo amplia mais ainda. Isso tanto como for fazer no superior e inferior. Então, eu vou testar isso daí para que a gente, durante o curso, a gente consiga praticar também e ver se é uma outra opção bacana para a gente conseguir fazer essas fotos. Certo? Isso é interessante. Pessoal, vocês estão muito quietinhos, pessoal. Vamos lá participar. Quem tem aí dúvidas aí, manda a gente. Lembrando que todos têm acesso ao microfone, vocês podem habilitar e tirar as dúvidas ao vivo com o Dr. Josias. Se tiver com vergonha e não quiser falar, pode escrever no chat, gente. Não tem problema não, viu? Porque a ideia de hoje mesmo era a gente tentar realmente sanar algumas dúvidas de vocês em relação a isso. Eu não sei quantos participantes que estão aqui hoje tiveram aqui na semana passada. Vocês conseguem responder para mim, quem estava aqui na semana passada e conseguiu participar da webinar? Desculpa. Tem alguém aí que estava na semana passada assistindo a gente? Elaine tirou umas dúvidas bacanas com a gente na semana passada. Bem legal. Legal. Carlos, você faz algum tipo de fotografia hoje no consultório? Você tem algum equipamento hoje que você utiliza no seu dia a dia? Margarida também está com a gente aqui no chat. Tatiana Almeida, vocês estão aí? Já fazem a fotografia no dia a dia de vocês aí na clínica? Responde para mim aqui para a gente poder tirar algumas dúvidas. Mas é bacana, né, Serrinha? A gente conseguia ver, né, cara, principalmente das meninas que participavam da primeira consulta lá, e a evolução delas, né, principalmente as meninas novas que entravam lá e começavam a fazer as fotografias no dia a dia lá pra gente, né, você percebia bastante a evolução delas. A evolução, né? Olha, começou, que bom a interação aqui, vamos lá. A Marta disse que só pelo celular. Marta, você utiliza você utiliza alguma luz externa para você poder fazer as suas fotos celular? Você tem alguma dúvida aí que você queira tentar tirar para a gente tentar te ajudar aí no seu dia a dia?
A Tatiana mandou aqui, não assisti a outra e receosa de perguntar o que já foi dito. Não fica receosa não, Tatiana, por favor. Eu quero que você tente, dentro do seu dia a dia aí, que você faz fotografia, que você utiliza, para mim tentar te ajudar. A outra webinar lá, a gente deu um start inicial, falando um pouco de fotografia, equipamentos, alguns acessórios, mas a ideia mesmo de hoje é a gente sanar dúvidas não também para quem assistiu aquele dia e para quem tem dúvidas realmente em relação à fotografia. Então, se você tiver, manda para a gente, tá bom? Para a gente tentar te ajudar aí e de alguma forma aí, tá bom? O Carlos mandou que uso máquina Canon com flash circular, estou sem microfone no computador. Sem problemas, Carlos. Você tem alguma dúvida para suas fotografias com flash circular? Você está satisfeito? Suas fotos estão bacanas? Verdade. Mani Moraes, eu uso celular, tenho muita dificuldade na escolha de adaptação do espelho. Você diz para fotos oclusais, Simone? Margarida, na radiologia, legal. A Mônica assistiu pela metade. E para Invisalign, faço no celular. Serrinha, você utiliza o software da Invisalign para fazer planejamento também? Sim, Jô, a gente faz o planejamento, né, a prescrição dos casos e as modificações em 3D pela IDS, né, que é o do Invisalign. Entendi, legal. A Marta, deixa eu ver. A Marta e a Simone estão dizendo que está com dificuldade de adaptação do espelho para foto, seria para fotos oclusais, Simone e Marta? É porque eu tenho uma questão do espelho também que fica embaçando, né, Josias? O paciente às vezes fica respirando pela boca e tal. O Gustavo está perguntando se existe alguma forma de transformar o flash circular em tomada. Olha, Gustavo, eu vou ser bem sincero com você, cara. Até tem, tá? Até tem, mas aí é coisa de professor pardal. Mas dá para fazer sim, cara. Dá para fazer sim. Só que aquela coisa, você vai ter que ficar com um cabo pendurado ali, isso ligado na tomada, e para ver se dá certo, mas assim, se dá certo, né? Quanto tempo isso vai aguentar? Não é recomendado, tá? Não é recomendado, mas daria para se fazer sim, tá? Vamos ver, a Mônica aqui, usa o celular para os alinhadores, vai para Invisalign, legal. Mônica, você consegue planejar bem os seus casos ali com os alinhadores ali no app da Invisalign? Tem o Canon, mas não tem os acessórios para foto intraoral. Legal. Marta, eu tinha comentado na última webinar, a gente fazia utilização de alguns acessórios, né? São afastadores em formato C e formato V, fundo preto, espelho e um outro afastador que é um total, que ele afasta sozinho. Esses são alguns acessórios que a gente utiliza no dia a dia para as fotografias odontológicas, tá? As dentais costumam ter exatamente desse jeito que eu falei para vocês, afastadores de formato C, afastador de formato V, eles entregam desse jeito e é fácil de encontrar. A Dental Cremer é uma opção bacana para isso, porque ela tem todos os acessórios, tá? Tatiana, eu faço tudo com o celular e depois odeio minhas fotos e uso da radiologia. Tatiana, uma dica bacana para quem faz com o celular, que eu comentei na semana passada, é você utilizar sempre uma luz própria, uma luz contínua para suas fotos de celular. Pode ser ring light, que é aquela luz redonda, tá? Aquela luz normalmente utilizada para fotos de face, onde você posiciona o celular no meio dessa luz e posiciona a face e faz foto de face, tá? E para fazer fotos intraorais com o celular, existem uns aparelhinhos hoje no mercado que você consegue segurar ele na mão, posicionar o celular e tem duas luzes de LEDs laterais assim, ó, que elas ficam ligadas e você consegue fazer as fotos intraorais, tá? Então você tem sempre um padrão de luz para toda a sua fotografia. Essa é a minha dica para fotografia de celular,
tá? Deixa eu ver mais aqui. Legal, a galera começou a interagir agora, Serrinha. Qual o melhor afastador? Eu vi uma pergunta aqui da Mônica. Deixa eu ver aqui. Tem o Canon, deixa eu voltar aqui. Por mais que eu faça ajustes nas configurações, as pilhas sempre vão perdendo qualidade. Gustavo, o ideal é assim, principalmente com flash circular, tá? O que eu costumo fazer? Eu não utilizo os flashes no 100% de bateria. Eu não sei qual que é a configuração que você usa para os seus flashes, tá? Os seus flashes, se você trabalha com flash configurado na opção ETTL, ou se você utiliza os flashes na opção manual, mas se você trabalha na opção ETTL, aí você não tem como controlar muito essa questão da pilha. Se você utiliza o flash no modo manual, é a melhor opção para você, porque você mostra para o flash o quanto você quer utilizar de luz dele, tá? Simone, Senhor Cruzais, modelo de espelho. Beleza, eu vou ver se eu encontro alguns modelos de espelho aqui, eu vou ver se eu mostro para vocês, só um instantinho. Aqui, o Gustavo falou que já queimou 3. Carlos Saito, usava antes o celular tradicional, agora estou com um flash tipo este da esquerda, certo? Mas não consigo iluminação adequada na região segundo molar na foto lateral. Beleza. Carlos, o seguinte, os flashes twin, se for esse que você está me falando que é o da imagem da esquerda, eles têm esses ajustes aqui, ó, tá? Você consegue girar para um lado e para o outro. Por exemplo, vamos supor, ó, eu estou segurando eles dois de frente aqui, correto? Se eu estou fazendo uma foto, se eu vou fazer uma foto, por exemplo, deste lado aqui, ó, então eu venho com a câmera para cá e eu vou posicionar as luzes, ó, vou girar ela para o lado dos molares, para o lado lá do fundo. E essa segunda luz aqui, ó, eu posso deixar até ela afastada também aberta, porque só essa luz aqui que vai ser a luz principal para iluminar tudo. Conforme você está de lado, afastando aqui, ó, o flash vai estar posicionado para a luz, voltado para o seu corredor. Isso tende a você a iluminar toda a parte, principalmente até molar lá atrás, tá? Então, é uma opção você trabalhar com esse ajuste dele assim, ó, certo? Então, ó, se eu estou fazendo assim, eu posiciono essa luz, volto a luz para o lado que eu quero iluminar. Então, eu consigo trabalhar bastante. Eu, como utilizo o flash twin, eu faço exatamente desse jeito. Eu não deixo sempre os flashes voltados para frente assim não, para fazer as fotos de laterais, tá? Quando eu giro a boca, eu giro o flash também, voltando a luz para a posição onde estão os dentes ali. Ok? Carlos Simone, sim, anoto tudo que avalio, mas acho minhas fotos péssimas. Qual o melhor afastador? Mônica, depende da foto que você for fazer, tá? Por exemplo, as fotos de frente, em oclusão ou entreaberto, eu costumo usar o formato C, tá? Em C. Então, C sempre foto de frente, porque ele vai afastar tudo aqui para você, no formato C, então ele vai afastar. Então, para as fotos de oclusão, protrusão, lateralidade, entreaberta, foto com fundo preto, todo esse formato C você consegue fazer ela, tá? Quando eu vou para as fotos laterais, que eu quero ver região de molar lá atrás, então eu utilizo no formato V. Ele vai, ó, vir aqui e vai fazer esse afastamento. Então, no meu kit que eu monto para essas fotos, é um no formato C e um no formato V. Então, eu consigo, ó, afastar esse meu lado aqui para fazer as fotos em oclusão, entreaberto. Também é desse jeito que a gente sempre fez, né, Serrinha, lá no ateliê? Exatamente. Não entendi para o celular qual seria o padrão. Marta, não entendi a sua pergunta. Tatiana, legal, vou atrás desses rings para céu e luz laterais. Muito obrigado. Por nada, Tatiana. Espero que qualquer outra dúvida, manda para a gente que a gente tenta te ajudar, tá? Aí, Gustavo, ó, tá vendo? A questão do flash ETTL, né, que a gente comentou. Não, foi o Carlos que falou, né? Então, Gustavo, o ETTL, cara, eu particularmente eu não gosto de utilizar, porque o ETTL seria como se fosse o modo automático do flash. O que acontece? Ele trabalha essa falta de luz ou essa quantidade de luz que você já tem no ambiente, ele vai disparar conforme
o que ele acha que precisa, o que a câmera acha que precisa. Então, é assim, o que acontece, seria o ETTL seria through the lens, é o que ele está enxergando pela lente. Então, se na hora que você posicionou ali, a lente está entendendo que você precisa de luz, o seu flash ele vai estourar mais forte. Agora, se você está olhando ali para o seu foco pela lente ele entender que você não precisa de luz, ele vai só soltar um pouquinho de luz para você. Então, o modo TTL funciona desse jeito. Quando eu coloco no modo manual, eu falo para o flash a potência que eu quero utilizar. Então, eu posso utilizar ele em 100%, 50%, 1/4 de potência, 1/8 de potência. Então, o flash no modo manual, eu que mostro para ele. Não, eu quero usar minhas fotos sempre no 100%. Quero usar minhas fotos sempre no 50%. Então, eu consigo trabalhar principalmente essa quantidade de luz. O bom dos flash twin, até o flash circular, são as duas opções que a gente consegue fazer isso, tá? Dá para fazer trabalhar dessa forma, no ETTL ou no manual, mas eu não recomendo ETTL justamente por conta disso. O Carlos aqui comentou que o twin, ok, ele entendeu o que eu comentei para ele, bacana. Você diz... Isso, Marta, quando eu digo luz padrão, agora eu entendi a sua pergunta, tá? Luz padrão é assim, por exemplo, se eu vier com o meu celular agora, aqui nessa luz onde eu estou, e fizer uma foto da minha boca, ele vai me dar uma tonalidade e vai me dar uma quantidade de luz, uma quantidade de luz que, naquele momento, o celular conseguiu captar e me entregou a foto. Se eu for para um outro canto da sala aqui que tem um pouco mais de luz, o celular vai se autoajustar e vai me entregar uma outra luz. Então, por isso que você tem uma certa discrepância ali, de tonalidades, às vezes, de quantidade de luz. E isso pode acontecer, Marta, se eu estiver fazendo fotos no mesmo lugar onde eu estou aqui, tá? Por isso que é bom você sempre ter uma luz padrão, sempre uma mesma luz. Pode ser um ring light, ou luzes laterais posicionadas no celular ali, para que você consiga usar sempre aquela luz para fazer as suas fotos. Então, você não vai ter uma discrepância e uma diferença de luz no resultado final. Entendeu? Acho que eu consegui fazer você entender. Vamos ver aqui. Quem mais? Acho que deu. Deixa eu ver. Ah, legal. Poxa, bacana, que bom que vocês interagiram, cara. Gostei, fiquei feliz. Espero que nesse tempinho aí a gente tenha sanado um pouquinho aí das dúvidas de vocês. Bem legal, viu? Gostei da interação. O Carlos aqui mandou mais uma coisa, deixa eu ver. Tem usado no programa A. Desculpa. Tem usado no programa A da máquina com abertura 16, ele entende bem a quantidade de flash necessária, está certo? Carlos, seguinte, o modo A, qual câmera que você tem? Uma Canon, você falou, né? Vê se na sua câmera tem o modo M, tá? O modo M é o modo que nós utilizamos para que nós consigamos fazer os ajustes necessários para fazer as fotografias que a gente precisa, trabalhando com a luz que a gente tem, flash twin, flash circular. Então, assim, o modo manual da câmera é o que eu costumo indicar e é o que eu ensino a utilizar para poder fazer as fotos, tá? Então, assim, você está me falando que você usa no modo A com uma abertura 16 e luz de flash, e ela entende bem a quantidade de luz do flash necessária. E, assim, o que de luz necessária você está utilizando, por exemplo, só para mim poder entender, porque assim, normalmente essa configuração de 16 eu usaria para tentar fazer uma foto de face, com um flash circular ou um flash twin. Essa era uma abertura que talvez eu começaria a utilizar para ver se eu conseguisse captar uma face ali, utilizando flash twin ou flash circular como referência. Marta, essas luzes laterais, elas podem ser encontradas no Mercado Livre, pode ser encontrada em loja de equipamento fotográfico, tá? Você consegue encontrar esse tipo de luz, tá? Tem uma empresa, deixa eu ver se eu acho, não vou conseguir achar agora, mas eu vou tentar deixar, vou tentar passar para vocês de alguma forma isso, mas essas luzes laterais você encontra como LED para celular.
tá? Se você pesquisar como LED para celular, você consegue encontrar ela. Mercado Livre é uma opção bacana de se encontrar. Tem o ring light, que são os redondos, grandes, esses também você consegue encontrar com o nome ring light, tá? Essa é uma opção. Como eu falei, o ring light utilizado para fotos de face e os LEDs utilizados para fotos intraorais, para fotos de terço de face, certo? Legal. Já usou em M. E o resultado que você teve, Carlos, o resultado que você teve em M, qual foi? Não foi satisfatório para você? Você já tinha feito já tinha feito algum curso de fotografia ou você começou a utilizar essas configurações meio que aprendendo ali sozinho como isso funcionava? Deixa eu tentar entender melhor para você, para ver se eu consigo te ajudar um pouco mais. Entendi. Legal. Então, Carlos, é assim, eu daria de dica para você, tá? Eu usaria no modo manual, não colocaria nada no modo automático, porque, como eu falei, qualquer modo automático, tanto para flash quanto para luz, é o equipamento que vai trabalhar para você. Isso não faz sentido. É você que tem que falar para o equipamento o que ele tem que fazer, tá? E não deixar que ele faça isso para você. O autofoco, flash automático, isso assim, o flash, a questão do autofoco da câmera, legal, é uma opção que a gente pode utilizar, tá? O problema do autofoco para a gente, principalmente quando a gente está trabalhando com uma lente macro, que ela é bastante sensível, e a gente trabalha com muita proximidade, quando você está com uma lente macro no autofoco, fazendo uma foto intraoral, ele vai entender que tem muita informação ali e vai ficar meio que tentando achar um foco em alguma posição daquilo que você está enxergando na lente. Então, o autofoco para foto intraoral não é o jeito certo que eu gosto de fazer, tá? Eu utilizo ela no modo manual, para fotos intraorais. Agora, para face, aí não tem problema, tá? Porque para face você está analisando a face como um todo. Onde vai estar o foco? Se é na testa, se é no nariz, se é na orelha, se é na boca. Isso no meu dia a dia, para mim, não tem problema nenhum. Para o Serra, no caso do Serra, do planejamento, por exemplo, com o Smile Cloud, ele já precisa de um detalhe a mais ali na face. Então, às vezes, para essa foto, se você for planejar nesse sentido, principalmente planejando com serra, por exemplo, o seu foco teria que ser manual e você posicionar ele para a boca e depois enquadrar o rosto, tá? Como falando assim, parece que é complicado. Mas, por exemplo, a gente chama isso de travar o foco. Por exemplo, eu vou com a câmera, eu estou olhando aqui na câmera, e aí eu posiciono a minha lente na boca do paciente. Posicionei o ponto de foco lá, e como se eu fosse fazer a foto, eu vou apertar o botão e segurar. Ele vai travar o foco, eu vou e enquadro o rosto. Então, eu foquei na boca e enquadrei o rosto. Então, ele vai me mostrar tudo e o foco está na boca. Isso é o que a gente chama de trava-foco. Um exemplo que eu costumo citar disso, aquelas fotos artísticas que alguns fotógrafos, por exemplo, de casamento, costumam fazer. Não sei se vocês já repararam. Por exemplo, está focado o noivo, mas o lado de cá está desfocado, por exemplo. Então, ele mostra o noivo em foco, a noiva em foco, e do lado da noiva fica desfocado. Ele faz exatamente do jeito que eu falei. Ele joga o foco para a noiva, trava o foco nela e depois ele enquadra o restante do quadro que ele quer, mostrando desfocado, e aí ele consegue fazer essa foto que fica legal para a gente. Então, trava foco é bacana. Você põe ele no manual, vai lá, focou na boca, segurou, não fez a foto, enquadrou o rosto, vai lá e faz a foto. Entendeu? E aí, para foto de intraoral, para fotos intraoral, aí já não precisa usar o trava-foco, você já vai estar enxergando tudo que você precisa. Certo? Pô, legal, gente. Gostei da interação aqui, ficou bem bacana, viu? Bem bacana mesmo. Galera, eu queria deixar aqui mais uma. A gente já está chegando já na parte final aqui do tempo que eu tenho para
para minha webinar. E aí eu queria deixar essa imagem aqui para vocês, para falar um pouquinho do meu curso, né? Que eu vou. Grande Silvio! Pô, professor, bacana, cara, bacana te ver por aqui, bacana mesmo. Faz tempo que a gente não se vê, viu? Obrigado, obrigado. Tamo junto. Eu queria falar para vocês desse curso que eu vou estar fazendo para o pessoal da Team One no dia 4/6, agora, né? Começo do mês que vem. Vai ser um curso muito bacana, um curso de um dia inteiro, onde eu vou literalmente destrinchar toda essa parte de fotografia odontológica e falar para vocês um pouco da minha experiência aí de mais de 26 anos trabalhando dentro da área odontológica. O professor Silvio Luiz acompanhou um pouco disso, ele citou ali a IPEL como o lugar onde a gente se conheceu, foi o lugar onde eu comecei a trabalhar, uma clínica odontológica, que eu comecei a trabalhar, e foi ali que me abriram várias portas, e foi ali que eu comecei a aprender sobre fotografia e fazer fotografia também, e poder aí poder dar cursos, né, poder ensinar e poder mostrar tudo que eu aprendi no meu dia a dia, e no que eu uso aí para os lugares onde eu pude trabalhar. Então, obrigado aí por vocês estarem comigo. Espero que vocês tenham a oportunidade de poder fazer esse curso com a gente lá. Vai ser bem legal. Como eu falei, vai ser um curso de um dia inteiro, um curso na parte teórica, parte demonstrativa e praticamente aí mais de um meio período inteiro só de prática para a gente poder tirar todas essas dúvidas aí, sanar todas essas dúvidas. Quem tiver os equipamentos, né, Jô, para trazer, mas se não tiver também não tem problema, que a gente vai ter alguns aqui. No dia do curso aí vai ter, principalmente para a parte prática, vai ter pelo menos dois equipamentos meus disponíveis para a gente poder fazer esse treinamento com vocês. Então, assim, se vocês tiverem um equipamento bacana, tragam ele, a gente vai deixar ele ajustado da melhor forma para vocês poderem utilizar aí no dia a dia. Já a parte de quem não tiver equipamento, não tem problema nenhum, a gente vai deixar vocês aí com uma lista completa do que vocês precisam adquirir aí já de início para fazer uma fotografia legal, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo pelo dia de hoje, achei que foi bem bacana, principalmente a interação, achei que eu fosse ficar num diálogo aqui, só eu e o Serrinha, só nós dois conversando aqui, mas foi bom aí que a galera pôde interagir com a gente aí, eu pude sanar algumas dúvidas. Serrinha, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo, a equipe da Team One, obrigado por tudo aí, pela paciência. E, gente, quem puder fazer, vai ser bacana ter vocês lá comigo nesse dia aí, tá com a gente lá, né, Serrinha, nesse dia do curso aí. Certeza. Pronto. Silvião, obrigado, viu? Um abraço para você aí, sucesso também, acompanhando a sua carreira de longe aí. Tamo junto. Gente, brigadão, uma boa noite a todos. Bom descanso. Muito obrigado aí, Jô, pela presença mais uma vez aí, por ter aceitado o convite. Tamo junto. Obrigado também a todos, né, pelo tempo aí dedicado, pela paciência. Muito obrigado. Até mais, gente. Brigadão.